Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento em que você estiver assistindo essa apresentação, espero que estejam todos muito bem. Eu me chamo Renira Odegóis, curso Ciências Biológicas na Universidade Federal de Mato Grosso e, juntamente com meu colega Bruno Rafael, somos professores residentes no Instituto Federal de Mato Grosso. E vamos dar aula a vocês, turma do terceiro ano de Administração. Hoje nós vamos aprender sobre interação gênica e pleiotropia. Gostaria de falar antes que é tudo muito simples, fácil, se vocês prestarem atenção, não é nenhum bicho de sete cabeças, vocês vão conseguir entender tudo direitinho. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar no grupo ou no nosso privado, e se preferirem, podem anotar as perguntinhas e tirar no dia da nossa aula síncrona. Antes da gente começar, vamos recapitular algumas coisas. A gente já sabe que são genes, que eles estão presentes em nossos cromossomos e que eles são responsáveis por determinar diversas características que são expressas em nossos fenótipos. A gente também já sabe que essas características são herdáveis e os pais passam parte dos seus genes à prole. Pensando nisso, a interação gênica nada mais é do que quando dois ou mais pares de genes determinam uma mesma característica. Quando dois ou mais pares de genes determinam, por exemplo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor da pelagem dos cães e entre outras infinitas características. Para falar sobre a interação gênica, precisamos lembrar da importantíssima contribuição desses pioneiros William Bateson e Reginald Punnett. William Bateson, nascido em 1861, falecido em 1926, foi conhecido como pai da genética. Ele criou alguns dos termos que utilizamos até os dias de hoje, como, por exemplo, epistasia, homozigoto, heterozigoto, alelomorfo, que hoje em dia usamos apenas como alelos, certo? E também ele sugeriu o termo genética para o estudo da hereditariedade. Ele era um grande defensor dos princípios de Mendel, dos estudos de Mendel, e chegou até a publicar uma tradução dos textos originais de Mendel. Já Reginald Punnett, nascido em 1875 e falecido em 1967, criou o quadro de Punnett, que a gente utiliza até os dias de hoje para fazer cruzamentos e determinar os genótipos resultantes. Também foi importante para trazer essa genética mendeliana para o público. Falando em interação gênica agora, a gente pode ter como exemplo esse par de cromossomos número 1, que possui os alelos Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, determinando uma característica X. Como esses pares de alelos determinam uma mesma característica, trata-se de interação gênica. Porém, nós não vamos estudar muito sobre esse tipo de interação gênica porque ela está em um par de cromossomos, em cromossomos homólogos. Ou seja, ela não possui segregação independente, o que dificulta um pouco. A gente vai estudar mais a interação gênica em cromossomos não homólogos. Se a gente pegar esse par de cromossomos número 2, que possui os alelos Ezão e Ezinho, determinando a característica Y, e o par de cromossomos número 3, com os alelos Czão, Czinho, determinando a característica Z, a gente pode ver que eles não possuem interação gênica. Por quê? Esses dois pares de genes, pares de alelos, não determinam uma mesma característica. Eles determinam características diferentes. Agora, se a gente pegar o par de cromossomos número 3, que possui os alelos Czão e Czinho, determinando a característica Z, e o par de cromossomos número 4, com os alelos Dzão e Dzinho, que determinam a característica Z, a gente tem interação gênica, porque esses dois pares de alelos estão determinando uma mesma característica. A interação gênica, ela pode ser não epistática ou epistática. Vamos começar com a não epistática, que segue a proporção mendeliana vista no dihibridismo. Como a gente viu no slide anterior,
quando possuímos dois pares de alelos que não determinam uma mesma característica, a gente está falando de hibridismo, certo? E quando a gente possui dois pares de alelos que determinam uma mesma característica, a gente está falando de interação gênica. Nesse caso, a interação gênica não epistática segue a mesma proporção do de hibridismo. E um exemplo de interação gênica não epistática é a forma da crista em galináceos, que foi um dos temas de estudo dos trabalhos de Bateson e Punnett. Eles observaram que, cruzando indivíduos de crista rosa com indivíduos de crista ervilha, eles produziam um novo tipo de crista, a crista nós. E quando se cruzava indivíduos de crista nós com outros indivíduos de crista nós, os descendentes resultantes eram dos quatro tipos, tanto de crista simples, crista rosa, crista ervilha e crista nós, como a gente vai ver a seguir. Aqui a gente tem um cruzamento de dois indivíduos de crista do tipo nós, e como a gente pode ver, quando o alelo dominante Rzão e o alelo dominante Ezão estão presentes simultaneamente, a gente possui indivíduos com a crista do tipo nós. Já quando a gente tem o alelo dominante Rzão, mas não possui o alelo dominante Ezão, a gente possui indivíduos com a crista do tipo rosa. Por outro lado, se a gente possui indivíduos com a presença do alelo Ezão dominante e a ausência do Rzão dominante, a gente possui indivíduos da crista do tipo ervilha. E se ambos esses alelos dominantes estão ausentes, a gente vai possuir cristas do tipo simples. Outro exemplo que pode ser citado é a cor da plumagem dos periquitos. A gente tem aqui o alelo azão, que é responsável pela produção de melanina, que dá essa coloração azulada. O alelo azinho, que não produz a melanina. O alelo bezão, que é responsável por produzir psicitacina, que é esse pigmento amarelo. E o alelo bezinho, que não produz a psicitacina. Então, quando a gente tem no genótipo dos periquitos a presença do alelo azão dominante, bezão dominante, simultaneamente, a gente possui a produção de melanina e a produção de psicitacina. Então, azul e amarelo dá a coloração verde na plumagem dos periquitos. Já quando a gente possui no genótipo dos periquitos a presença do alelo dominante azão, mas não possui o alelo bezão, a gente possui apenas a produção de melanina, que é o que dá o pigmento azul. Então, esses periquitos, o fenótipo expresso vai ser azul. Já no caso dos periquitos amarelos, a gente possui apenas a presença do alelo dominante bezão, onde há a produção de psicitacina. Por isso, a produção de pigmento amarelo. E como não existe a produção de melanina, a gente possui periquitos, o fenótipo expresso amarelo. Quando ambos esses alelos dominantes, azão e bezão, estão ausentes, a gente possui periquitos que não produzem nem melanina, nem psicitacina. Então, a coloração resultante é branca. Dentro da interação epistática, a gente tem um alelo de gene que inibe a manifestação dos alelos de outro par. Ou seja, esses alelos chamados epistáticos, eles vão inibir a ação dos alelos hipostáticos, que são os alelos que são inibidos. E dentro dessa interação epistática, nós temos a interação epistática recessiva e a dominante. Primeiro vamos falar sobre epistasia recessiva, que é quando o alelo epistático, o alelo que vai inibir a ação do outro par de alelos,
recessivo. Isso significa que para que ele tenha a ação de inibir o outro par de alelos, ele precisa estar duplicado. Tá vendo? Como no caso aqui. Então, vamos lá. Neste caso da cor dos pelos em labradores, a gente tem o alelo Bzão dominante, que determina a cor de pelagem preta. Já o alelo Bzinho, ele determina a cor de pelagem marrom. Quando você não tem os alelos recessivos presentes, o Ezinho e Ezinho, e você tem a presença do alelo dominante Bzão, você tem o fenótipo da cor preta. Os cães labradores nascem com os pelos da cor preta. Já quando você tem o alelo Bzinho, os alelos Bzinho e Bzinho, que determinam a cor marrom, e você tem a presença do alelo dominante Ezão, que permite a expressão desse par de alelos, você tem a coloração marrom. Quando você tem a presença dos alelos recessivos epistáticos, você inibe a ação dos alelos Bzão dominante e dos alelos Bzinho. Então, você tem a coloração do tipo dourada, certo? Agora, falando de epistasia dominante, é quando um alelo dominante impede a ação do alelo de outro gene, que é o caso das galinhas, como por exemplo. Se a gente observar os genótipos delas, quando você tem o alelo dominante Czão, que determina que o fenótipo expresso será colorido, e você tem também a ausência do alelo dominante epistático, você consegue ter uma galinha de colorida. Agora, se você tem a presença do alelo dominante epistático, você não consegue expressar no fenótipo a coloração. Então, as galinhas resultantes são de coloração branca. Não, mas e esse aqui? Você não tem a presença do alelo Izão, que é o alelo epistático. Nesse caso, o alelo recessivo Czinho está em conjunto. Isso significa que o alelo Czinho ele determina a ausência de coloração nas galinhas. Então, mesmo que você não tenha a presença do alelo dominante epistático, você não vai possuir coloração. Ele não precisou inibir a expressão desse gene, porque a expressão desse gene, na verdade, é a não coloração. Então, aqui a gente tem, você não inibe a expressão desse gene dominante e você possui a coloração colorida. Já aqui, você inibe a expressão do alelo dominante que determina a cor e tem a coloração branca. Agora a gente vai falar de herança quantitativa. O que é isso? É quando dois ou mais pares somam ou acumulam os seus efeitos. A gente não vai ter mais a divisão entre branco e colorido. Vai ter todo um gradiente. A variação fenotípica ela se dá de forma mais contínua, porque além desses vários pares de alelos somarem e acumularem os seus efeitos, ele também sofre a ação de fatores ambientais. E um exemplo é a cor da nossa pele, no qual a gente tem vários genes influenciando na produção de melanina. E também a interferência
de fatores externos, fatores ambientais, como a exposição ao sol em maior ou menor grau. Agora a gente vai passar por uma partezinha mais legal, que é a parte dos cálculos de genótipos e fenótipos na questão da herança quantitativa. Então a gente tem que os fenótipos correspondem ao número de alelos mais 1. Então, se você tem 2 alelos, ou seja, um par de alelos, você vai conseguir 3 fenótipos. Certo? Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Você tem 3 pares de alelos. Então, se você tem 3 pares, são 6 alelos no total. Mais 1, 7. Então, você tem 7 fenótipos diferentes. Da mesma forma, se a gente tiver, um exemplo, 11 fenótipos diferentes, a gente pode jogar nessa formulinha aqui, ó, que é N mais 1. N é o número de alelos. E mais 1, porque a gente sempre coloca mais 1 em relação aos fenótipos. Então, você possui 10 alelos, e se dividirmos eles em pares, teremos um total de 5 pares de alelos. Agora, para calcular o número de classes genotípicas, a gente pode usar a fórmula 3 elevado a n, sendo que n é igual ao número de pares de alelos. Então, se tivermos 2 pares de alelos, determinando uma característica, o número de classes fenotípicas equivale a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a cada 2 pares de alelos, nós temos 9 classes fenotípicas. Como vocês podem ver em todos os cruzamentos que a gente faz, por exemplo, no dihibridismo, por exemplo. Quando sabemos a proporção de um fenótipo extremo, podemos calcular o número de pares de alelos por essa formulazinha aqui, ó. A proporção do fenótipo extremo é igual a 1 sobre 4 elevado a n. O que é o fenótipo extremo? O fenótipo extremo é, por exemplo, você tem o gradiente de cores de pele. Você tem desde a pessoa que é muito branca até a pessoa que tem a coloração da pele bem escura. Então, nesse caso, os extremos vão ser a coloração de pele muito escura ou a coloração de pele bem clara. E nesses casos, eles sempre são uma pequena parcela do total. Eles nunca estão em grandes quantidades, os valores extremos são sempre pequenos. E esse n aqui equivale ao número de pares de alelos. Então, por exemplo, se a gente tem na geração F2 a proporção de indivíduos com tonalidade máxima de pele, então vamos pegar como, por exemplo, a cor de pele bem escura. 1 para 16. De 16 indivíduos resultantes lá, a gente tem uma apenas que tem essa coloração, essa tonalidade de pele. Então, nós temos que 1 sobre 16 é igual a 1 sobre 4 ao quadrado, porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, a gente tem n igual a 2, ou seja, o número de pares de alelos é igual a 2. Nós possuímos 2 pares de alelos determinando essa característica. Vamos falar um pouquinho agora sobre pleiotropia, que é quando um único gene tem efeito sobre várias características do organismo, como, por exemplo, esse gene ODSH, que responde pelo formato das asas e também pelo formato dos pés, na drosófila. Drosófila, para quem não sabe, é a mosca da fruta. Então, um gene só, ele vai determinar mais de uma característica, como, por exemplo, o formato das asas e o formato dos pés. A gente tem também o efeito pleiotrópico, que é, no caso, quando um gene, que é o gene pleiotrópico, ele sintetiza uma enzima cuja presença ou ausência tem várias consequências no organismo.
Um exemplo de efeito pleiotrópico é a anemia falciforme, no qual você tem a troca de um aminoácido no nosso DNA, no gene, e essa troca de um aminoácido apenas, ela vai gerar toda uma série de consequências. Você vai ter a hemoglobina de uma forma diferente da normal, ou seja, uma hemoglobina anômala, e você vai ter as hemácias falciformes, que são aquelas hemácias que possuem o formato de foice, sabe? Então, a partir daí, você tem muitas outras consequências, porque essas hemácias com formato diferente, elas podem se acumular no baço, elas podem ter a destruição rápida das hemácias, e aí isso pode causar anemia, pode causar fraqueza, pode causar diversas outras coisas, como, por exemplo, insuficiência renal, alterações cerebrais, pode diminuir a questão da oxigenação em todo o corpo, a circulação em todo o corpo. E isso é o efeito pleiotrópico. Quando um gene ele é responsável, ele tem diversas consequências no organismo. Um gene apenas. É diferente, é quase que o oposto da interação gênica. Na interação gênica você tem vários genes atuando numa mesma característica, e no caso do efeito pleiotrópico, no caso da pleiotropia, você tem um gene apenas que vai ter várias características. Outro exemplo é a síndrome de Marfan, onde a mutação de um gene, FBN1, origina um alelo que produz fibras elásticas anormais no tecido conjuntivo. Nós possuímos tecido conjuntivo em várias partes do nosso corpo, nas nossas articulações, em vários órgãos, vários tecidos. E isso acarreta problemas nos vasos sanguíneos, no coração, nos olhos, nos ossos e vários outros órgãos. Muitas pessoas que possuem essa síndrome de Marfan possuem dificuldades na visão, possuem o tórax afundado ou também estufado para fora, possuem membros bem longos, uma flexibilidade bem grande, e também é muito comum possuir problemas de coluna, problemas no coração e muitos outros. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima. E hasta la vista, baby.